Será que 2 horas de estudo por dia é o suficiente para passar um bom concurso público? Fica comigo. Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon. Este é um canal voltado a aprender como estudar, como ter um estudo de verdadeira alta performance e como levar esse estudo para o longo prazo. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar sobre quem tem poucas horas de estudo. Antes de mais nada, eu já peço esse like. Caso você não seja inscrito, que se inscreva no nosso canal e peça as notificações, que toda semana tem muito vídeo legal. É melhor você fazer isso agora do que deixar para depois e perder a oportunidade. Vá que o YouTube entregue uma propaganda ou então outro vídeo e aí a gente não se veja mais. Então já faz isso agora, dá esse like e a gente com certeza vai acabar se vendo de novo. E ainda, mais um recadinho é o seguinte: se você ainda não baixou o e-book Os 10 Mandamentos do Estudo de Alta Performance, baixa aí o e-book, que aí tem 10 dicas essenciais para você turbinar os seus estudos de vez. Aí pode ser que aquele pouco tempo que você tenha melhore, né? Por quê? Porque quando a gente tem pouco tempo de estudo, a gente tem que melhorar a qualidade de estudo. E é o que eu queria falar com vocês. Na verdade, o tempo de estudo é uma variável, mas a outra variável que vai dar o meu estudo, o meu aprendizado, esse meu estudo, a outra variável é a qualidade desse estudo que eu vou implementar. Então, se a minha qualidade for alta, às vezes pouco tempo de estudo é o suficiente. Agora, se a minha qualidade de estudo não for alta, o tempo de estudo tem que ser muito maior. Então, quando a gente tem pouco tempo de estudo, a gente tem 2 horas de estudo por dia, a gente vai ter o quê? Se pegar 6 vezes na semana, a gente vai ter 12 horas de estudo. 12 horas de estudo, ela às vezes pode ser pouco, mas se bem trabalhado, dá para fazer isso. Eu, quando passei no meu concurso de procurador federal, eu tinha 2 horas de estudo por dia. Claro que no fim de semana, no sábado principalmente, eu dava uma estudada maior para compensar um pouco as poucas horas que eu tinha durante a semana. E às vezes, pessoal, tinha dias da semana que eu não conseguia pegar nos estudos. Por quê? Porque eu tinha que trabalhar, tinha minhas aulas de mestrado e eu também tinha que dar aula. Então, as aulas de mestrado, quem tem aula de mestrado sabe que aula de mestrado não tem nada a ver com concurso público e às vezes até atrapalha a sua preparação para o concurso público. Você tem que estar em um bom nível em todas as matérias do seu concurso público. Então, muitas vezes, dar aula, fazer mestrado, etc., não é a melhor opção para quem quer se preparar para concurso público. Mas às vezes é o que tem, né? Eu já estava no mestrado quando decidi fazer concurso público e eu não queria abandonar o mestrado, não podia abandonar as aulas que eu estava dando porque ia diminuir muito o meu orçamento. Enfim, às vezes a gente tem que trabalhar e é o que nós temos, é 2 horas de estudo por dia. Só que quando a gente tem pouca hora de estudo por dia, a gente tem que dar maior atenção à qualidade desse estudo. E muitas vezes acontece de você querer estudar tudo, e eu vejo isso, as pessoas começam a querer devorar apostilas e livros, querer render, querer a sua métrica de estudo passa a ser: essa semana eu estudei tantos capítulos, essa semana eu estudei tantas páginas. Essa não é uma boa métrica, essa é uma métrica falsa. As apostilas, os livros, eles não vão cair. O que vai cair é a legislação. Mas esse é outro papo. Mas enfim, isso não é uma boa métrica, ficar contando páginas, livros, capítulos. O que você tem que contar é ter uma métrica, que também não é métrica para rendimento, mas tem uma métrica de horas, ou seja, se eu tenho 2 horas de estudo e eu vou estudar 6 vezes na semana, eu tenho que estudar 12 horas nessa semana. Então a minha métrica é no mínimo 12 horas na semana. Mas essa métrica não me diz nada quanto a rendimento. Quanto a rendimento, eu vou ter que ter a métrica de resolução de questões, uma métrica de simulados. Então eu vou colocar simulados ao longo da minha preparação para saber se eu estou evoluindo ou não. No início eu não vou saber nada, então eu posso me dar o luxo de fazer poucas resoluções de questões. Com o tempo que vai avolumando meus estudos, aí eu vou aumentando as resoluções de questões. Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer quando eu tenho muito pouco tempo? Se eu tenho muito pouco tempo, eu tenho que investir nesse tempo mesmo pesado. Então eu tenho que garantir a máxima concentração possível naquelas 2 horas. Para garantir uma máxima concentração, às vezes é melhor eu perder, entre aspas, alguns minutinhos fazendo uma boa respiração, fazendo uma boa concentração, enfim, tentar usar alguns mecanismos para que naquele momento eu esteja concentrado.
fazer algum ritual, começar a preparar minha mesa, saber que desligar o WhatsApp, desligar tudo, porque aquelas 2 horas serão sagradas. Então eu desligo todas as redes sociais, não peço para não ter interferência, para poder realmente render essas 2 horas, que é o que eu tenho. Quando eu for fazer essas 2 horas, eu não posso ficar lendo, porque ler não é estudar. Então eu tenho que fazer um material que vai ser o meu material de revisão. Pense nisso com cuidado. Quando você for estudar, faça um material, um manuscrito seu, ou pode ser até no computador, né? Às vezes a gente tem as nossas aulas nas terças-feiras que eu ensino você a estudar lei seca. Eu vou deixar o link também das nossas aulas nas terças-feiras que eu vou te ensinar a fazer resumo, a estudar lei seca, e de lambuja eu vou te ensinar um pouquinho de direito constitucional. Então nessas aulas aí eu dou a dica, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem que fazer o teu trabalho do seu estudo, né? Fazer um estudo com trabalho. Às vezes a pessoa, professor, eu prefiro, me sinto mais confortável quando eu fico lendo, fico grifando. Pessoal, se o seu estudo está confortável, esquece que esse estudo não vai para o longo prazo. Estudo que vai para o longo prazo é estudo que não é confortável, que você tem que se superar para estudar. Então, se você está se superando, está sentindo que está esforçando, está cansando depois do estudo, está chato, tá certo. No mínimo tá mais certo do que aquele estudo que você tá descansadinho, aquele estudo que você tá achando fácil. Se tá fácil demais, desconfie. Porque é que nem musculação. Se o treino é fácil, o músculo não cresce, né? Claro que se você quer passar no concurso público, tem que ser uma batalha, uma luta diária ali, tem que se esforçar para estudar. Se o estudo está fácil, esquece que pode ser que esse estudo não esteja indo para o longo prazo. Cuidado quanto a isso. Então, durante seu estudo, garanta um material de revisão. Depois, garanta a revisão desse seu estudo. Se você, com 2 horas de estudo, você pode sim fazer um bom estudo, ter uma boa revisão e aos pouquinhos, degrau a degrau, ganhando volume desse conteúdo. Claro que você não vai querer no primeiro mês já estar com todo o edital trabalhado. Você não vai precisar no primeiro mês estar com todo o conteúdo pronto. Quando a gente tem pouco tempo de estudo, mesmo que a gente aumente a qualidade, e aí pode ter certeza, assim você vai estar na frente de muita gente que está estudando 4, 5, 6 horas, fazendo um bom estudo durante esse tempo. Mas também você tem que ver que você está numa jornada de médio prazo. Você não está numa jornada do amanhã, não é para daqui 2 meses. Se eu tenho 2 horas de estudo por dia, eu vou fazer um estudo consistente ao longo do tempo que precisar para ser aprovado. Porque se eu conseguir fazer 2 horas de estudo por dia e eu conseguir fazer um estudo sustentável que vá gerando, que vá se sustentando, né, criar do meu estudo um hábito de estudar 2 horinhas por dia, no médio prazo é um volume enorme de horas, né? 2 horas por dia dá 10 por semana, em um mês já tem 30, quase 30 horas, né? Mais de 30 horas. Em um ano são 360 horas de estudo, isso é muita coisa. Então você está numa jornada de médio prazo, você está numa jornada que você tem um objetivo forte, você tem que gerar essa motivação suficiente para ir nessa jornada e preparar o estudo dessas 2 horas com boa qualidade. Boa qualidade é um estudo que você vai ter que trabalhar para que daquele estudo saia um material de revisão limpo, que você consiga entender aquilo que você escreveu, aquele mapa mental, aquele manuscrito, aquele quadro sinótico, enfim, aquilo que você preparou, você tem que estar ali, colocar, revisar algumas vezes para botar na ponta da língua e avançando realmente. Não adianta fazer, se você começa a estudar lendo a apostila e querendo correr o conteúdo, você não avança, você passa os olhos ali, mas não há um avanço nos seus estudos. Você vai lá, você vence o edital, vai fazer um simulado, acerta 30, 40% da prova. Vai lá fazer o seu concurso, acerta 40% do seu concurso. Agora, quando você vem mantendo um estudo com volume, mantendo revisões adequadas, o que vai acontecer? Você vai fazer o seu primeiro simulado, você vai acertar 30, 40%, porque você não viu quase nada do edital. Aí você vai fazer um segundo simulado, vai acertar 35, 42%, um pouquinho mais.
Você vai fazer o terceiro, quarto, aí quando vê você está na faixa dos 60%, passa um tempinho, você vai passar para a faixa dos 70%, mas aquilo que você vai estudando, você vai construindo e colocando como um ativo seu. O estudo que você faz tem que gerar ativo para você, e para gerar ativo ele não pode ser esquecido, porque se esqueceu foi embora. Então para gerar ativo eu tenho que regar esse estudo, e eu vou regando ao longo das revisões. Então 2 horas de estudo, pessoal, é suficiente para passar em bons concursos. Se você ficou até aqui e não deu o like, é hora de dar o like, de compartilhar esse vídeo com o seu amigo que estuda, e saiba que toda semana tem muito conteúdo. Esse foi o vídeo de hoje, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.